Irmãos, aqui é uma passagem onde Deus chama Moisés e através do Moisés, Deus vai falar com o povo de Israel. E vai falar algumas coisas que eles precisam fazer, porque eles estão passando o Jordão e vão entrar na terra nova, que é a terra prometida. Isso também tem um significado espiritual para nós que eu vou te explicar. E a terra prometida é o momento que nós tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisas grandes à frente. A terra prometida é a salvação, sim, mas hoje também são as bênçãos que Deus tem. Mas o que eu quero falar com você nessa reunião e através dessa palavra hoje é que quem quer desfrutar do que Deus tem, primeiro precisa mudar. Às vezes nós estamos na igreja, mas não mudamos em áreas que são necessárias. E quem quer desfrutar do que Deus tem, que são coisas grandes, precisa mudar. As coisas pequenas, você pode vir na igreja e não mudar, consegue aquelas coisas pequenas. Mas quem quer receber as coisas grandes, precisa tomar essa decisão de realmente andar com Deus. E andar com Deus é mudança. Pastor, o que vai custar para mim andar com Deus? Andar com Deus vai te custar tudo. Não tem como andar com Deus sem estar decidido a abrir mão de tudo e pagar o preço que é para andar com Deus. Então, quem quer desfrutar vai ter que mudar. Você quer continuar com coisas pequenas ou quer ganhar coisas grandes? Ninguém falou nada, então tá bom. Porque as pequenas pode continuar assim. Quem quer coisas grandes, diga amém. Ninguém falou nada porque mudar não é fácil. Mas agora você precisa deixar Deus fazer a obra. Quem quer viver as coisas grandes que Deus tem, vai ter que mudar. Sem mudança, você não vai poder desfrutar das coisas grandes que Ele tem lá na frente para você. Às vezes eu estou vindo na igreja, mudei um pouco, mas tem outras coisas que nós fomos deixando. Achamos que aquilo ali não precisa, não é necessário, que está bom assim e tal. Pastor, mas alguém me falou que Deus me aceita como eu sou. Isso é uma grande verdade. Deus recebeu a cada um de nós como estávamos. A gente pode chegar na igreja fumando, pode chegar bebendo, pode chegar fazendo tudo errado, não tem problema não. Pode vir, é bem-vindo. Mas Deus nunca disse que iria deixar você assim. Ele vai começar a falar com você através da palavra e vai começar a te mostrar cada mudança que Ele deseja de você. O problema é que enquanto você não está decidindo mudar, quem está perdendo é você. Você está perdendo as grandes bênçãos que Deus tem para você, querer continuar do jeito que você é. Tem gente que ainda olha e diz, eu sou assim, pastor. Você já viu alguém assim? Eu sou assim, né? Está que nem o Zagalo, vai ter que me engolir. Mas Deus não vai te engolir, não. Quem vai engolir você é o Satanás, o inferno, amém? Porque quem quer ir para o céu tem que mudar. Não existe céu sem mudança. Amém? Levante sua mão e diga assim com o pastor, diga, não tem céu sem mudança. Quem quer entrar no céu vai ter que fazer o quê? A porta lá atrás é larga. Entra todo mundo do jeito que tiver. Agora a porta do céu, como é que ela é? Então tem que ter mudança. Amém? Eu posso ficar 20 anos na igreja e não entrar no céu. Passar minha vida toda na igreja e não entrar onde? Porque tem mudança que tem que acontecer na nossa vida. Só que a mudança, ela exige de mim, de você, um esforço. E olha o que Deus vai falar para o povo de Israel. Vamos lá. Então, nunca esqueça que eu vou te dizer. Diga assim com o pastor. Diga mudar para desfrutar. A mudança vai levar você a desfrutar coisas grandes que Deus tem à frente para cada um de nós. Só que eu tenho que estar aberto para essas mudanças. Olha o que Deus falou para o povo de Israel. Números capítulo... Vamos começar. Números capítulo de número 33, versículo 50, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, 51. Olha o que ele falou agora. Números 33, 51. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, olha o que Deus falou com eles. Quando houverdes passado, o que eles tinham que passar? Marque com uma caneta que isso aí tem um grande significado espiritual, já vou te explicar. Quando você houver passado o Jordão, e nós temos que passar o Jordão para onde, Leia? Para a terra do quê? De Canaã. Todo mundo olhe para mim. Nós viemos do mundo. Poucos aqui cresceram na igreja. E Deus está falando com o povo de Israel, diz assim, vocês têm que passar o Rio Jordão e chegar na terra de Canaã. Irmão, o Rio Jordão tem dois símbolos para mim e para você. O primeiro símbolo é o batismo. Toda pessoa que quer andar com Deus, ela tem que tomar a decisão de se batizar. Por quê, pastor? Porque o batismo é a confissão pública de que eu quero ter uma vida nova com quem? Com Deus. Que eu quero deixar a velha vida e os velhos pecados para trás.
E atravessar o Jordão significa mudança. Significa que eu estou deixando a velha terra, que eu vivia, que eu andava, os velhos costumes, a velha pessoa que eu era, para ir para Canaã. O que é Canaã? É a terra da promessa. Tudo aquilo que Deus tem à minha frente, as coisas grandes que Ele tem que realizar. Mas para chegar lá, tem que ter mudança. Quem não é batizado, precisa se batizar. Amém? Se você ainda não se batizou, você tem que tomar uma decisão de realmente viver uma vida com Deus. Pastor, mas eu já sou batizado. Tudo bem, você deu um passo. Agora tem que vir o segundo. Você tem que mudar. Olha o que Deus vai falar com o povo aqui no próximo versículo. Olha o que Ele vai dizer para eles no 52. Anote essas palavras. Primeira palavra que Ele diz: lançareis o quê? Fora. Pode anotar essa palavra aí. Todos os moradores da terra diante de vós. Olha o que Deus vai falar agora. Marque essa palavra. Farei o quê? Destruireis. Deus disse: não quero saber. Não posso estar pegado a nada. Destruireis o quê? Todas as figuras. E também, de novo, o que Ele disse? Destruireis. O que o povo tinha que destruir? Todas as imagens do quê? Olha aí, viu que tem coisas que nós temos que mudar. Continue comigo. E, anote essa palavra, o que Deus mandou eles fazerem? Desfareis, queridos. O que nós temos que desfazer? Todos os seus altos. Então, primeiro ponto, eles tinham que passar o Jordão. Toda pessoa que andar com Deus, ela tem que se batizar. E tem que ter o batismo. Ela tem que se entregar para o Senhor. 2, agora começam as mudanças. Deus pediu 3 coisas: destruir, lançar fora e desfazer. Para o povo, Ele falou coisas para o povo que era daquela época. Por exemplo, tire as imagens, faça isso, aquilo. Só que isso tem um significado espiritual para nós. Se eles quisessem entrar na nova terra e tomar posse, viver as grandes promessas, as grandes coisas que Deus tinha para eles, tem coisas que tinham que ficar para trás. Assim é o cristão, irmão. Para desfrutar, primeiro você tem que mudar. Só que nós estamos achando que a coisa invertida vai funcionar, que eu vou desfrutar das grandes coisas que Deus tem para mim sem mudança. Continuando sendo a pessoa que eu era, sem me sacrificar, sem mudar, eu acho que eu vou desfrutar de tudo. E às vezes a gente vem na igreja assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que Deus faça isso, faça. Olha, pela misericórdia, às vezes umas coisinhas pequenas tu recebe, para ver como Deus é bom. E para você sentir o gostinho das coisas pequenas e desejar as coisas, mas para receber as coisas grandes tem que ter mudança. Levante sua mão e fale 3 vezes, diga: para as coisas grandes tem que ter mudança. Repita isso, diga: para as coisas grandes tem que ter mudança. De novo, eu quero ouvir você, diga: para as coisas grandes tem que ter mudança. E é isso que eu quero falar com você hoje. Quer viver as coisas grandes, tem que ter mudança. Eu já vou voltar nesse 52. Agora olha o 53. O que ia acontecer depois que eles fizessem tudo isso que Deus mandou? 53. E tomareis a terra em possessão e nela habitareis. Então Deus está dizendo: se houver mudança, eu vou poder tomar posse das grandes promessas, das grandes coisas que Deus tem para nós. Se eu praticar os 52, Deus fez 3 pedidos: lança fora, destrua e desfaça coisas que eram da velha terra, dos velhos povos, da velha vida, da velha pessoa. Eu já vou entrar nesse assunto com você. Aí diz 53: e tomareis a terra em possessão, nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra. Deus nos deu as promessas, Ele já nos deu Jesus. O que diz? Para possuí-lo. Mas tem muito crente que não está vivendo as promessas que Deus tem. Tem crente dentro da igreja doente. Tem crente dentro da igreja passando muita dificuldade financeira. Tem crente dentro da igreja passando lutas que você não imagina e nunca terminam essas lutas. Não é uma batalha que o diabo trouxe, você usou a fé, está contando testemunho e venceu. É uma coisa que vem se arrastando há muito tempo na tua vida. Tem alguma coisa na tua vida que está se arrastando há muitos anos? Quando que tu vai mudar para que isso acabe? Acabou a hora da brincadeira. Olha para o irmão do lado e diga: ou tu muda ou tu muda. Amém? Quem quer viver as coisas grandes aqui, diga amém. Agora, o que eu estou te falando? Para viver as coisas grandes, primeiro eu preciso mudar. E era isso que Deus estava falando com o povo. E por último ele diz: aí vocês vão tomar posse da terra. Mas antes de tomar posse da terra, tem que voltar para o 52. O que diz? Lançareis fora todos os moradores diante de vós. O que mais? Destruireis todas as figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição. E continue. E desfareis todos os seus coisas que eu gostava, que eu adorava, mas que não agradam a quem? A Deus.
Coisas que eram até prazerosas, mas que não agradam a quem? E nós vamos ter que desfazer isso. Não vou mais, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu vou tirar da minha vida, isso aqui eu vou destruir, isso aqui eu vou deixar para trás. Então vamos lá. Pastor, o que eu tenho que fazer fora? Deus pediu 3 coisas que eles tinham que fazer: lançar fora, destruir e desfazer. Pastor, o que é isso? Quem quer desfrutar, primeiro tem que mudar. Tudo que é da velha vida tem que ficar para trás. Tudo que era da sua velha criatura tem que ficar para trás. Os antigos comportamentos que você tinha não podem continuar. Você pode estar dentro da igreja, mas às vezes você não está andando com Deus. Preste muita atenção em tudo que eu vou pregar e anote esses versículos que eu vou te mostrar. A pessoa pode estar dentro da igreja, mas ela não está andando com Deus, porque ela não mudou. Ela não está desfrutando da nova terra, das bênçãos grandes, porque não houve mudança. Você sabia que às vezes naquela velha terra você era uma pessoa que gostava muito de fofoca, adorava ficar sabendo da vida dos outros? Dá para continuar com isso aí? Sim ou não? Eu nem vou perguntar se você conhece alguém fofoqueiro. Amém? Isso é coisa da velha criatura. Se você continuar assim, você não vai entrar no céu. Você tem que mudar. Tem que ter conversão na sua vida, tem que ter mudança. Talvez coisinhas pequenas você até recebe, mas coisas grandes não vai alcançar, irmão. E Deus tem coisas grandes para nós. Só que elas exigem de você uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então tem coisas que nós temos que mudar. O que mais que nós temos que mudar? O seu jeito de falar. Você tem que mudar a sua forma de falar. Sua forma de falar com as outras pessoas. Tem gente que fala palavrão, tem ou não tem? Mas isso não pode continuar. Seu jeito de falar com o seu marido, de falar com a sua esposa, de falar com os seus filhos, de falar com os seus pais. Tem que ter mudança, irmão. Quem quer desfrutar das coisas grandes vai ter que mudar. Ah, pastor, mas é o meu jeito. Então tá bom. Com o seu jeito, você não vai entrar na terra. Faz uma escolha. Ou tu joga fora esse jeito e aprende com Deus, ou você não entra. Amém? Ou você engole o seu orgulho, que faz você ficar dizendo, é o meu jeito. Não existe o meu jeito. Eu tenho que ser igual a Jesus. Amém? É para isso que nós estamos aqui. Continua então. Eu tenho que mudar o meu modo de falar. Pastor, o que eu tenho que mudar? Irmão, a gente tem que mudar às vezes até o nosso modo de vestir. Quando a gente usa roupa muito sensual, coisa assim. Isso eu tenho que mudar. Eu tenho que saber os ambientes onde eu estou. Tem que ter uma mudança na vida do cristão. Porque o cristão tem que ter um comportamento, uma postura. Eu tenho que mudar as minhas amizades. Por quê, pastor? Porque tem amizades da velha vida, da velha terra, que não vão me ajudar a permanecer com Deus e na nova terra, na casa de Deus, que vão me levar para os velhos costumes que eu tinha quando estava lá no mundo, querem que eu volte para aqueles velhos lugares, velhos comportamentos. Então às vezes essas pessoas vão ter que ficar para trás na minha vida. Tem coisas que nós aprendemos que vão ter que ficar para trás. Pastor, o que tem que ficar para trás? A inveja. Porque tem gente que veio para a igreja, mas continua invejosa ou invejoso. Não consegue ver o outro vencer na vida. Se o outro está vencendo, se transforma em inimigo da pessoa. Já fica bravo. Se o outro ganhou uma oportunidade, não consegue celebrar a vitória do irmão. Fica perguntando, por que não sou eu? Por que é o fulano? Glória a Deus que Deus abençoe o fulano. Amém? Se o vizinho compra um carro, tem crente que olha e diz, está roubando. Quem diz que seu vizinho está roubando, irmão? Então, às vezes, tem cristão com inveja. Tem ou não tem? Tem, mas isso não agrada a Deus, isso é comportamento da velha vida. Não ver, não gostar que os outros evoluam. Ah, glória a Deus que o outro evoluiu, está com um carro melhor, comprou uma casa. Irmão, essa coisa não agrada a Deus. Ciúmes. Tem crente com ciúme? Não tem? Tem. E isso não agrada a quem? Então tem coisas que vão ter que ficar para trás. Ah, pastor, eu bebo. Só um pouquinho. Não importa, irmão. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou é Jesus ou é o seu cálice de vinho. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Tem pessoa que tem um outro vício, às vezes fuma. Tem que deixar essas coisas antigas para trás. Rebeldia. Tem crente que é rebelde, irmão. Você falar para ele, faz assim, irmão. Ele não faz como se diz, né? Eu vou fazer do meu jeito. Está errado? A característica do cristão é ser obediente. Essa é a característica do cristão. Então tem coisas que tem que ficar para trás. Deus está falando isso para o povo de Israel, está falando para nós. O que é dos moradores dessa terra, eu não posso levar junto. Eu podia ficar falando aqui de vários comportamentos que nós temos que mudar. Às vezes o comportamento egoísta, a gente só pensa em nós e não pensa na família, não pensa no reino. Tudo isso vai ter que ficar para trás. Se eu quero desfrutar as coisas grandes, só que tem muito crente que está dentro da igreja,
mas não consegue chegar em Canaã, desfrutar das grandes coisas que Deus tem. Fica a vida toda no deserto. É só passando por luta, dificuldade, problemas. Irmão, Deus não quer isso para nós. O povo estava atravessando, só que Deus estava dizendo, ó, tem que ter essas mudanças, você tem que destruir, desfazer, jogar fora, tudo isso aqui, os altos, os ídolos, as coisas antigas que era da velha terra, para entrar na nova terra com quem? Com Deus. Quem quer desfrutar, primeiro tem que mudar. Deixa marcado aqui que nós vamos voltar aqui e vamos em Amós capítulo 3. Então você precisa começar a falar com Deus e observar quais comportamentos que eu tenho que estão desagradando a Deus. Você tem que até orar e pedir, Deus, fala mais comigo através da palavra, usa o pastor, quem for. Olha, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero entrar na nova terra, quero desfrutar das bênçãos. Quem quer desfrutar, primeiro tem que mudar. E às vezes tem coisas que nós não mudamos ao longo dos anos. E esse é o cuidado que você vai ter que ter. Amós capítulo 3, todos encontraram, o profeta Amós é um profeta menor, é um profeta pequeno. Você vai achar ali, é um livro, não são tão poucos capítulos, mas não é tão grande comparado a Isaías, Jeremias, outros. Amós. Pastor, onde está o Amós? Você vai lá, Amós, aí depois vem Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E terminou o Antigo Testamento. Amós capítulo 3, todos acharam? Então vamos ler comigo aqui. Então eu quero andar com Deus, eu quero entrar na nova terra. Deus está falando para o povo, quem quer entrar tem que ter essas mudanças. Então, para tomar posse das coisas grandes, eu tenho que mudar. As coisas pequenas a gente até consegue. Mas as coisas grandes, Deus está exigindo uma mudança em mim e em você de comportamento, para que a gente possa desfrutar. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Capítulo 3, versículo 3. Leia com o pastor. Eu quero que todo mundo leia comigo agora em voz alta o que está escrito na palavra de Deus. Vamos lê-la, pessoal. O que diz? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Preste atenção, Deus não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Deus não vai andar comigo. Quem tem que andar com Deus é quem? Sou eu. Agora, para mim andar com Deus, vou ter que mudar. Porque, pastor, como é que eu ando com Deus? Andando na palavra. E Deus está falando isso para o povo. Quem quer entrar na terra, olha, tem que tirar isso aqui, destruir, desfazer, tem que largar as coisas antigas. Eles tinham que andar com quem? Com Deus. E Deus está falando aqui, leia junto. Andarão dois juntos se ambos não estiverem como? Irmão, às vezes eu estou na igreja, mas eu estou andando com Deus. Às vezes a gente está sentado no banco, estamos até ouvindo a palavra, Deus está falando conosco. E eu estou tomando uma decisão. Sabe o que eu vou te dizer? O que muda a sua vida não é apenas a palavra que você escuta, mas é a decisão que você toma diante da palavra que Deus está falando contigo. É isso que muda a sua vida. Amém? Porque todo mundo está ouvindo a mesma palavra. Como é que um muda, o outro não muda? Porque o que vai mudar a sua vida não é só ouvir, mas é tomar uma decisão com a palavra que Deus está falando ao seu coração. Leia de novo. Andarão dois juntos se não estiverem como? De acordo. Eu tenho que estar de acordo. Quem tem que mudar sou eu. Deus não vai mudar. Deus não vai se adaptar a mim. Deus não vai se adaptar à minha vontade. Eu preciso mudar para andar com Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos andando conosco mesmo. Estamos andando com a nossa vontade, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho, com aquilo. Pode ser, mas não com Deus. E Deus quer que você comece a andar com Ele. Só que para desfrutar, primeiro eu tenho que mudar. Então tem mudança que tem que acontecer na minha vida para que eu desfrute do que Deus tem para mim. Não importa quantos anos você está na igreja. Se não houver mudança, talvez você não entre no céu. A gente pode ter uma Bíblia, pode ter uma igreja, pode ter um culto, pode ter se batizado. Agora o céu é muito importante para mim e para você. Vamos ler de novo o que está escrito? Como andarão dois juntos se ambos não estiverem como? Irmãos, nós temos que mudar para estar de acordo com a vontade de Deus. Quer ver? O apóstolo Paulo vai falar sobre os israelitas. E o que ele vai falar aqui em Romanos 10, que nós vamos ler agora, se encaixa na vida de muita gente que está dentro da igreja. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos 10, que nós vamos ler, se encaixa na vida de muitas pessoas que estão na igreja. Então não esqueça que eu estou pregando para você. Para desfrutar, primeiro tem que ter mudança. Deus falou, vocês estão atravessando o Jordão, vão entrar na terra, tem que desfazer, lançar fora, destruir tudo isso aqui. Aí vocês vão tomar posse da terra. E talvez tenha algo que você quer tomar posse. Talvez tenha uma mudança.
que falta para você tomar posse dessa bênção, você tem pedido tanto para Deus. Então você tem que falar com Deus e Deus, o que eu preciso melhorar, mudar, porque eu quero tomar posse dessa bênção que o Senhor tem. Vamos lá? Romanos 10, todos acharam? Tem muita gente que se encaixa nisso aqui que o apóstolo Paulo está falando aos romanos e hoje está falando para mim e para você. Romanos capítulo 10, quem achou, diga amém. Versículo de número 2, comece comigo, pega uma caneta para você sublinhar. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns tipos de pessoa. Porque eu lhes dou testemunho, olha o testemunho do Paulo, que eles têm zelo de Deus. Agora sublinha isso aí, o que está escrito? Mas não com o que, queridos? Tem muita gente assim, mas não com entendimento. A pessoa até tem um zelo, ela tem vontade de servir, ela até tem um desejo, mas só que falta ela entender. Tem muita gente assim dentro da igreja, está anos na igreja. Você fala, a pessoa até é uma boa pessoa, mas ela ainda não teve o entendimento. O que é isso, pastor? Não houve uma mudança, uma conversão real. A pessoa até vem no culto, até gosta, mas não houve aquela mudança que tem que ter, que é o entendimento de quem é Jesus, de se entregar, de nascer de novo e mudar de vida. Tem muita gente assim que você olha, aquela pessoa é gente fina. Ela até serve a Deus, até frequenta a igreja, mas ainda não entendeu. Agora olha o que ele vai dizer no versículo 3, leia comigo. Como é que diz o 3? Porquanto, não conhecendo a justiça de quem? De Deus. Eles procuram estabelecer a sua própria, porque tem coisas que essas pessoas fazem que elas não mudaram, mas que se você for falar com ela, ela se justifica toda. Ela te dá 1001 motivos por que ela faz aquilo. Meu irmão, o que você... Ah, pastor, eu faço tudo certo, é só isso aqui que eu faço. Não, eu só tomo um golinho, isso aqui não faz mal. E a pessoa estabelece a própria justiça dela. Ah, eu acho que isso aqui não tem problema não, não faz mal para ninguém. É, pastor, apesar, a Bíblia não condena. O cego é assim, ele nunca enxerga, né? O que ele não quer, ele não enxerga na Bíblia. Pastor, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ou seja, a pessoa está estabelecendo a sua própria justiça. Não, é só isso que eu faço, pastor. O dízimo eu até não sei, né, e tal. Oferta ou batizar. Não, irmão, eu tenho que obedecer a Deus. Quando eu estabeleço a minha própria justiça, eu não estou me submetendo à justiça de Deus. Olha o que o Paulo vai dizer. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria, ou seja, coisa que a pessoa diz, não, isso aqui não é pecado não, não, isso aqui eu não entendo, acho que Deus não vai dar bola, não está estabelecendo a tua justiça. Olha o final do versículo. E não se sujeitam à justiça de quem? Porque às vezes está claro na Bíblia, às vezes a palavra diz isso. Fala com qualquer pessoa, a pessoa vai te dizer, não, irmão, isso é errado. Mas a pessoa quer estabelecer a justiça dela, ou seja, ela até tem um zelo por Deus, mas não com entendimento. Ela quer servir a Deus do jeito dela e estabelecer a própria justiça de quem? Dela. Tanto é que se a pessoa quiser, ela até procura uma igreja que concorde com quem? Com ela. E ela acha, né? Um lugar que concorde com ela, que não tem problema. Mas não é isso, irmão. Quem quer desfrutar da nova terra, do que Deus tem que mudar. Levante assim a sua mão e diga com o pastor, diga, para desfrutar, tem que ter mudança. Então eu preciso começar a olhar para a minha vida e ver, Deus, aqui eu não estou agradando, ali Deus já usou o pastor, o obreiro, alguém, o Senhor já falou comigo, eu preciso tomar uma decisão. Você sabe que o milagre que você espera está na mudança que você ainda não começou. O milagre que você deseja está na mudança que você está relutando até hoje para acontecer na sua vida. E às vezes Deus já falou conosco. Às vezes aquela bênção que eu estou pedindo tanto, ela não vem, está na mudança que eu não aceito. Que eu acho que dá para continuar assim mesmo. Para desfrutar, primeiro você tem que mudar. E às vezes Deus está exigindo de nós uma mudança, falando conosco através da palavra, mas nós estamos que nem o Paulo, sendo duros, estabelecendo a nossa justiça e não nos submetendo à justiça de quem? De Deus. Olha o que diz o 3, vamos ler? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, e você vai falar com a pessoa, ela diz, pastor, eu vou para o céu, não mato, não roubo, não faço mal. A gente está sempre tentando se justificar, né? Não faço mal para ninguém, né, pastor? Até ajudo quem precisa de vez em quando. Ah, eu sou uma pessoa boa. Ô, meu anjo, não sei porque você não foi para o céu ainda. Amém? Não sei porque você não foi arrebatado ainda, meu querido. O que você está fazendo no meio de nós aqui, pecadores? Agora olha o que diz aqui o 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procure estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitando ao quê, queridos? Cuidado para você não ser esse tipo de crente. Que não quer mudar, que tem áreas que você está sendo relutante com Deus. Está sendo cabeça dura.
Às vezes uma bênção que você está precisando, um milagre, algo que você está pedindo tanto, está nessa mudança com a qual você está relutando e Deus já tem falado contigo. Mas você quer viver a sua justiça, não está se sujeitando ao que Deus tem falado. Você até tem zelo, olha o 2, o que diz o 2? Porque eles dão testemunho, até tem zelo de Deus, mas não com o quê? Com entendimento. Às vezes eu não estou querendo entender o que Deus está falando comigo. A pessoa até tem vontade de servir, mas não está se entregando. E você precisa. Volta em Números 33. Então, às vezes, o milagre que eu estou falando tanto com Deus, que eu estou necessitando, está naquela mudança que eu estou relutando muito para aceitar. Naquela mudança, naquilo que eu estou aceitando, sabe, que eu estou relutando muito para dizer, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Porque às vezes a gente ainda está querendo fazer do nosso jeito, estabelecer a nossa justiça. Não, tem que submeter a de Deus. Números 33, volta lá. Pastor, o que vai acontecer se eu não quiser mudar, eu quiser continuar desse jeito? Deus vai dar um aviso para o povo de Israel que serve para nós hoje. Versículo 5. Vamos lá, queridos. O que diz o 5, amados? 55, perdão. 55. Números 33, 55. Lê com o pastor 55. Mas, se não lançardes fora os moradores da onde? O que Deus pediu, a mudança, tá? De diante de vós. Então, os que deixardes ficar deles, vos serão como espinho aonde? Nos olhos. Quem é que já teve um cisco? Qualquer coisinha, às vezes caiu até um pelinho assim nos olhos, sabe? Quem é que já teve isso? Incomoda ou não? Você não morre. A vida continua, sim ou não? Mas fica uma coisa ali fazendo o quê? Incomodando. Deus está dizendo, essa mudança, você não morre, mas ela vai ficar te incomodando. Vai ser como uma pedra no teu sapato. O inimigo vai ter sempre uma porta para te atingir. Às vezes a pessoa diz, pastor, não sei, essa luta não acaba, essa batalha. Pois é, às vezes tem uma mudança que eu não quis, Deus está dizendo, isso aí vai ser um tropeço para você lá na frente. Continue. Serão como espinhos nos vossos olhos, que mais? Por aguilhões aonde, queridos? Nas vossas? Quem é que já teve dor nas costas aqui? É bom ou é ruim? Não vale a pena fazer isso. É só a gente que sofre, estamos perdendo de desfrutar o que Deus tem lá na frente. Continue. E apertar-vosão na terra em que Deus está dizendo, pode se mudar para onde você quiser. Pode fazer o que você quiser. Não, o problema é Santa Maria, pastor. Eu vou para Santa Catarina. Tem muita gente falando isso, né? Não estou dizendo que está errado. Você pode ir para onde você quiser, irmão. Se você não tiver a bênção de Deus, não vai dar certo. O problema é esse trabalho. Vou para o outro. Pode ir para qualquer lugar. Sem a bênção de Deus, não vai dar certo. Então, às vezes, tem um milagre, uma bênção que eu estou precisando. E ela travou. Numa mudança que eu não quero obedecer a Deus. Em algo que Deus está falando comigo e eu não quero ouvir Ele. E às vezes a gente está orando, jejuando, implorando, e o milagre não chega, porque tem uma mudança que não aconteceu. Para desfrutar, primeiro nós temos que mudar. Olha de novo 53, o que Deus está falando? Final para a gente orar. 53, depois que o povo destruísse, fizesse todas as mudanças que Deus pediu, quando eles atravessassem o Jordão, 53 diz, e tomareis a terra. Como é que nós tomaremos ela? Em possessão. E nela habitareis. Irmão, tudo o que você precisa, Deus já tem para você. Só que agora você não pode esquecer. Para tomar posse, para entrar na terra, primeiro eles teriam que fazer toda aquela mudança que Deus pediu. Eu quero que você analise a sua vida hoje. Olhe para a sua caminhada e veja se não tem mudanças que tem que acontecer em você, para que você possa desfrutar das coisas grandes que Deus já tem preparado, que estão à frente. Ele não vai fazer, já está pronto. Ele está só esperando você ouvir Ele em cada palavra que Ele está falando contigo. E você dizer, Deus, eu vou te obedecer, eu aceito mudar. Então essas bênçãos vão começar a chegar. Para receber, para tomar posse da terra, para desfrutar, primeiro você tem que mudar. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.